Salve, salve! Uma entrevista muito especial hoje e por isso estamos em dois, certo? É isso aí, tudo bem, Sam? Tudo bem, boa tarde a todos. Hoje falaremos sobre o preço da gasolina, os preços dos combustíveis, que é um assunto que gera muitas dúvidas e às vezes até polêmicas. Então, antes de mais nada, vamos aos fatos, né? Lembrando que entrevistaremos agora Rodrigo Araújo Alves, que é diretor executivo financeiro e de relacionamento com investidores da Petrobras, e o Cláudio Mastella, que é diretor de comercialização e logística. Então, antes de mais nada, obrigado aí por concederem a entrevista, pelo tempo de vocês. Obrigado, Sam e Karina. É um prazer estar com vocês. Obrigado, Sam. Obrigado, Karina. Pessoal, antes da gente começar, vale um aviso. Essa entrevista especial do Invest News com os diretores da Petrobras, ela vai ser dividida em duas partes. A primeira é essa aqui, sobre os preços dos combustíveis, como o Sam estava falando, mas fica ligado aqui no canal do Invest News para ver a outra parte sobre os planos da Petrobras para o futuro. Feitos, então, os avisos iniciais, vamos começar, Sam? Bom, eu queria começar logo pela parte mais difícil. Não é raro a gente encontrar por aí reclamações sobre o preço da gasolina, do diesel, e muita gente atribui à Petrobras uma parte da culpa pelos aumentos que estão pesando no bolso dos brasileiros. A gente já chega nessa parte, mas antes, eu acho importante, e a gente preparou aqui 3 coisas para pontuarmos, certo, Karina? 3 números. E o primeiro é o seguinte: os preços nas bombas. No acumulado de 2021, o preço da gasolina para o consumidor, esse que a gente paga nas bombas, já subiu quase 46%. E o diesel, quase 43%. Isso levando em conta os dados da Agência Nacional de Petróleo, ANP. E aí, nesse mesmo período, os preços nas refinarias, que são reajustados pela Petrobras, já subiram 65% para o diesel, 73% para a gasolina. Vamos lembrar que esses reajustes fazem parte da política de preços da Petrobras, que busca acompanhar as cotações lá de fora. O barril do petróleo já subiu mais de 40% nesse ano, isso tanto o Brent quanto o WTI, que são referências aí de cotação do petróleo. E falando nisso, a gente trouxe aqui também um terceiro número, um cálculo feito pelo Centro Brasileiro de Infraestrutura, o CBIE, mostrando que tem uma defasagem entre os preços praticados aqui e lá fora. De acordo com a atualização mais recente, que aconteceu no último dia 22, 22 de novembro, o preço médio do diesel na refinaria nacional ficou 5,6% abaixo do preço no Golfo do México, lá nos Estados Unidos. O preço da gasolina, então, 7,8% abaixo. E já pergunto, Rodrigo, diante desses números, podemos ver que, sim, os combustíveis estão subindo nas bombas, tem bastante gente reclamando, inclusive eles contribuem para puxar a inflação. Falando nisso, como que funciona aí essa transmissão de preço, né? Eu vejo gente falando assim, olha, nunca vi preço de gasolina descer na bomba, e aí outras pessoas do setor falam, mas está defasado. Eu queria uma breve introdução, se possível, Rodrigo. Bom, acho que a gente, como é bem conhecido, né, a parcela de preços na bomba, a parcela que a Petrobras, que compete à Petrobras, é uma parte do preço na bomba. Então, hoje, por exemplo, na gasolina, do preço final, a gente sabe que por volta de R$ 2,33 aí é a parcela que compete à Petrobras. A gente tem, claro, tributos federais, tributos estaduais, a própria mistura obrigatória com o etanol, que são outros componentes. O que a gente tem esse ano é um movimento em que, muito em função da volta aí do processo de volta da pandemia, né, das pessoas voltando a se movimentar, a gente tem tido uma alta bastante expressiva dos preços de combustíveis do mundo. Não é um fator específico do Brasil. É claro que no Brasil a gente tem a questão do câmbio, né, a relação entre o real e o dólar, que também acaba trazendo alguma volatilidade, mas a gente tem, de fato, uma recuperação da demanda mundial mais rápida do que a recuperação da oferta, né? A gente vem aí vendo que a demanda começa a se aproximar dos níveis pré-pandemia e numa velocidade que até então não era esperada, né? Tanto que você olha o planejamento estratégico da Petrobras 2021-2025, a gente enxergava para o ano de 21 preços próximos ali de $45 o barril, e na verdade a gente está vendo aí preços médios no ano mais próximos de $70 o barril. Então a gente teve um movimento bastante expressivo com a volta da pandemia.
Essa questão do movimento entre os ajustes que a Petrobras faz para acompanhar os preços internacionais e o que acontece na bomba, a gente, de fato, tem aí uma relação que não é uma relação direta, porque, como eu falei, né, a Petrobras é uma parcela do preço. Né? Então, só para ter uma noção, especificamente na gasolina, enquanto a gente teve aí 11 aumentos, reduções no ano, a gente teve na ponta mais de 34 aumentos. Então, a frequência com que a Petrobras faz seus reajustes, ela acaba sendo muito menor do que a volatilidade final na bomba. Né? O que, por outro lado, não quer dizer que a Petrobras não acompanha as cotações internacionais, porque para que a gente tenha um mercado de combustíveis saudável no Brasil e que a gente não tenha desabastecimento, como a gente vê em outros países, inclusive da própria América Latina, a gente precisa ter preços de mercado. A gente cada vez mais tem um mercado mais aberto no Brasil e cada vez mais participantes, e acho que a Marcela pode falar muito bem sobre isso mais para frente também. Esse movimento, que é muito saudável para o Brasil, de mais atores participando desse mercado, precisa ser acompanhado, como qualquer produto, por preços livres, né? Preços de mercado, que são o que suporta investimentos, atuação de diversos atores. Qualquer indústria pujante precisa ter preços livres para que os atores tenham interesse em investir. Então, isso é um mecanismo fundamental. Mas o fato é que em 2021 a gente está passando por um momento aí atípico de recuperação na pandemia, em que os preços subiram com bastante velocidade no mundo. Certo. Agora, falando sobre esses fatores que têm puxado a alta lá fora, a gente viu nos números que a gente citou aqui anteriormente que ainda tem uma defasagem entre os preços praticados aqui e lá fora. Tudo isso significa, então, que ainda tem espaço para subir ainda mais o preço, por mais que já tenha bastante consumidor reclamando que o preço está alto? Karina, o que a gente faz o tempo todo é monitorar, na verdade, os cenários de preços. Né? A gente já há algum tempo escolheu, né, já testamos várias estratégias de tradução desse preço internacional para o preço de venda às refinarias, e hoje a gente adota uma estratégia de observar a evolução dos preços, tá? Avaliar se a mudança, que ela acontece a cada minuto, a variação de preços lá fora acontece a cada minuto, né? Se ela é uma troca de patamar ou não, se a gente está trocando por uma questão conjuntural, que acontece todo dia, cada dia tem uma notícia diferente, pode fazer os mercados se comportarem, né, mais erraticamente ou menos, com mais volatilidade ou menos, né? E em cima disso a gente periodicamente faz ajustes tentando adequar o patamar e manter, na verdade, os preços do Brasil razoavelmente alinhados no mercado internacional, o que não quer dizer que eles são precisamente alinhados o tempo todo, a gente tem consciência disso, né? O importante é que os preços no Brasil eles sejam razoáveis em relação ao mercado internacional, de modo a que o mercado brasileiro, como o Rodrigo falou, siga sendo suprido pela Petrobras e por diversos atores. O mercado, há vários anos, já vem sendo suprido por diversos atores, cerca de, 80% por produto Petrobras e o restante por importadores e outros distribuidores, que vem trazendo produto para o Brasil a preço competitivo, sim, né? Essa mesma lógica de preço no mercado internacional, alinhado ao preço no Brasil, ela vale para todas as commodities, não só para diesel, gasolina, né? Vale para óleo de soja, vale para carne, vale para qualquer produto que seja trocado entre os diversos países, o que é a maioria dos produtos que a gente hoje convive no dia a dia. Infelizmente, como o Rodrigo falou, os preços no mundo, né, esse ano subiram, depois de estar em uma fase bastante baixa durante a pandemia, né? E além disso ainda tem o efeito do câmbio no Brasil, tá? Que contribui, né, para que o efeito no consumidor fique mais pesado. É bom lembrar e é bom reforçar que desde a refinaria até o posto de gasolina, né, uma série de componentes são agregados, né, com dinâmicas diferentes, né? Ou seja, a dinâmica de atualização da base de tributos é diferente da dinâmica de atualização da margem da distribuição, da dinâmica de atualização dos fretes viários para gasolina e diesel chegar até o posto de gasolina. Então, sim, vários atores no meio da cadeia que atuam com as suas dinâmicas, com as suas lógicas competitivas, né, fazendo que o preço lá no final, né, que começa, grosso modo, os 2,33 da gasolina na porta da refinaria, chegando a 6 e pouco lá na ponta, vários componentes do meio do caminho fazendo que isso sofra flutuações, né, para cima e para baixo, eventualmente. Olha, o pessoal principalmente políticos, combatem bastante os da oposição a política de preços da Petrobras. Vou citar dois casos. Ciro Gomes, em uma entrevista recente, falou o que é um argumento que tem se
se multiplicado na esquerda, principalmente, falando o seguinte: a Petrobras tem um custo ele fala esse número, não sei nem se bate com a realidade, que é de $30 para o barril. Ele fala, então, por que não vende a 33 e assim tendo um pequeno lucro, ao invés de seguir os preços internacionais? O ex-presidente Lula também fez comentários a respeito, falando a Petrobras está trabalhando para os acionistas e não está trabalhando para o país. Eu queria que vocês, e aí podem falar um ou os dois, qual a explicação para quem defende esse tipo de argumento? Sami, eu acho que isso aí foi bom você ter puxado esse assunto, que é um assunto bastante relevante e muito gerador de confusão nas pessoas, na verdade, né? Sem dúvida. A distinção entre preço e custo, né? Isso vale para qualquer negócio também. Os preços, eles não são definidos pela Petrobras na prática, são definidos pelo mercado, pelo equilíbrio entre os mercados, né? E a margem que a Petrobras pratica, ela no final das contas, definida pela nossa eficiência em custos versus os preços de mercado que a Petrobras, como eu já falei, não gerencia. Eles estão em equilíbrios com o mercado internacional de oferta e demanda. Isso vale para outras indústrias também, da mesma forma. O que quer dizer que a Petrobras efetivamente está exposta a flutuações de margem do mercado internacional. Tem momentos de margem mais baixa, tem momentos de margem mais alta. Essa margem, ela precisa ser suficiente para sustentar o negócio não no dia seguinte, mas nos anos seguintes. A gente está falando de indústrias, no caso de indústria de refino de petróleo e de produção de petróleo, que fazem investimentos bilionários que, para serem recuperados, levam décadas, muitas vezes. Ou seja, vários ciclos vão se passar de margens altas e baixas até você efetivamente recuperar de uma refinaria, por exemplo. Isso significa que olhar para uma lógica de custo significa basicamente fragilizar o negócio tremendamente. Significa que a médio prazo esse refinador, qualquer que seja ele, Petrobras ou não, né, não vai ter mais recursos para fazer investimentos em qualidade, em manutenção, em evolução tecnológica, e ele vai acabar sendo sucateado. Sendo sucateado, e o que acontece é que a lógica de oferta de produto para esse mercado começa a ficar mais dependente ainda de ofertantes externos. Ou seja, vai na contramão da lógica que muitas vezes se defende de aumentar a independência do Brasil em relação ao suprimento externo. Ela enfraquece a autossuficiência, ela gera, na verdade, uma dependência externa a médio e longo prazo, porque a indústria nacional fica cada vez mais enfraquecida. E acho que se puder complementar, Sami, acho que tem dois aspectos relevantes também, né? O Brasil vem passando por um movimento importante, comentado sobre isso mais cedo, de abertura do mercado, e aí não só para importadores, mas a própria Petrobras fazendo um movimento de desinvestimento de parte da sua capacidade de refino, atraindo novos atores. A gente teve agora no dia 30 de novembro um refinador novo no Brasil assumindo uma refinaria que equivale a 15% da capacidade do país e, claro, com ótimas perspectivas, potencial de investimentos, etc. E isso é fundamental, né? Essa dinâmica de preços livres de mercado é fundamental, exatamente porque, como a Marcela falou muito bem, né? Há um ano atrás a companhia chegou a incorrer em prejuízos em alguns trimestres, dado o preço muito baixo do petróleo, né? Isso é normal do negócio óleo e gás, a gente tem que se preparar para isso, a gente faz os nossos investimentos sabendo que isso é natural da indústria. E um outro ponto que eu acho que é fundamental sobre a questão da contribuição da Petrobras, que é uma empresa que representa 4% do PIB brasileiro. A Petrobras é uma empresa que só no ano de 2021 vai contribuir mais de 220 bilhões de reais entre tributos, dividendos e responsabilidade social para o Estado brasileiro, para a sociedade brasileira, que é o grande beneficiário dessa contribuição. Então, são mais de 220 bilhões de reais apenas no ano de 2021. Então, acho que a contribuição da Petrobras para a sociedade brasileira ela é fundamental e, obviamente, uma empresa saudável é o que permite que essa contribuição seja perene e sustentável a longo prazo, com um mercado de combustíveis saudável no país e mantendo o abastecimento. A gente tem casos de exemplos em vizinhos nossos que a produção ao longo do tempo chegou a reduzir mais de 90% porque os investimentos simplesmente cessaram porque não há preços de mercado. Então, acho que esse não é o caminho para o Brasil. A gente tem uma indústria e, pelo contrário, a indústria de óleo e gás no Brasil ela atrai cada vez mais investimentos e tendo
segurança jurídica em um ambiente regulatório e preços de mercado, isso tende a ser o que acontece a médio e longo prazo. Agora, voltando a falar um pouco sobre os preços que a gente paga nas bombas dos postos. A gente já mencionou os números, mas eu vou pedir agora para o nosso editor colocar na tela um gráfico mostrando os valores. Dá para ver que o diesel e a gasolina estão subindo bastante em 2021. Agora, em outra imagem, essa eu peguei no próprio site da Petrobras, segundo a empresa, em 1 litro de gasolina vendido por R$ 6,75, R$ 2,33 são realização da Petrobras, ou seja, 34%, né, Sérgio? Pois é, e muita gente reclama, né, da alta dos preços, fala que é culpa da Petrobras, mas diante desses números, queria que vocês explicassem, né, se na verdade se tem mais alguma coisa para complementar. E aproveitando isso, queria também perguntar o que vocês acham da criação de um fundo para estabilizar preços. Ontem mesmo estavam falando isso, ou, se eu não me engano, o Lira falou isso, e também queria lembrar que a gente já tentou fazer isso naquela conta petróleo, né? O Brasil ainda não tinha descoberto todo o pré-sal, mas o resultado não foi bom. Então, esses dois assuntos vocês puderem comentar. Bom, acho que a gente até já falou um pouquinho sobre isso, mas dos 2,33 até os 6 e tanto na bomba, você tem uma série de componentes, né, que são incluídos. Gasolina que você coloca no seu carro não é gasolina de origem fóssil pura, de petróleo. Ela tem 27% de etanol. Etanol que tem que ser adquirido no mercado a preços de mercado, né? Esse etanol é comprado pelas distribuidoras, acrescentado obrigatoriamente 27% na gasolina, né? O preço do etanol naturalmente flutuando no mercado, com o mercado internacional de açúcar e de álcool subiu, né? E o câmbio subiu, o etanol também ficou mais caro, o que é natural, nada demais. Componente que tem subido também ao longo do ano. É isso, os impostos estaduais e federais, e você chega, mais os custos de distribuição, margem da revenda, né? E você chega no preço final na bomba. Tá? Como eu já falei, né, a estrutura de tributos, principalmente no Brasil, ela é razoavelmente pesada, especialmente para a gasolina. É uma escolha do governo, dos governos estaduais, temos níveis de tributação, mas ela tem um peso razoável, porque como ela se aplica sobre o preço final, né, ela ainda requer um monitoramento periódico de preços na bomba para alimentar a base de cálculo desse tributo. Tá? Então, qualquer flutuação de preço que tenha, seja a partir de uma revisão de preço da Petrobras, seja a partir da revisão de qualquer das parcelas, preço do etanol, base de tributo, base de custo de transporte ou de margem no meio do caminho, vão ser amplificados pela tributação final, no caso do ICMS, que é um amplificador, na verdade, de movimentos. A segunda colocação que você tinha feito... Sobre o fundo, sobre essa discussão que está tendo sobre o fundo para estabilizar o preço, né? Pegando royalties, enfim, tem um instrumento aí um pouco similar ao que a gente já teve na conta petróleo, um pouco diferente também, por conta da exportação. Uhum. Legal, Sam. A Petrobras ela tem contribuído com os órgãos do governo, com informações, com possibilidades com relação à formação de fundos. Tá? Eu diria que a abordagem que nos parece mais eficaz e pragmática e menos custosa seria, eventualmente, um fundo focado especificamente nos consumidores mais necessitados, como foi feito com o GLP, né, em que você não está subsidiando a população inteira que consome GLP, mas foca nos consumidores mais carentes e efetivamente necessitados. Essa mesma lógica, se aplicada para diesel e gasolina, né, se traduziria num efeito mais específico, mais focado e mais barato na prática, né? Com relação à geração desses fundos, tá, se eventualmente forem definidos, já tem diversas sugestões de origem desses fundos. Tá? O governo certamente está avaliando as alternativas. Uma alternativa que tem sido comentada especificamente, que é a geração de imposto de exportação de petróleo. Com relação a esse, a Petrobras tem se manifestado contrária já mais de uma vez, tá? Basicamente porque ele distorce a lógica de investimentos, não só para a Petrobras, mas como para todos os investidores na indústria de upstream do Brasil, né? Afastando, né? Fazendo um novo movimento de afastar ou gerar mais riscos para a atração de investimentos para o país.
Aí se a gente não concorda. E quando a gente pensa no tempo de desenvolvimento de um investimento em petróleo, a gente está falando aí de 7 a 10 anos entre você começar a explorar e você, de fato, começar a produzir, né? Então, qualquer instabilidade jurídico-regulatória é sempre complexa para a participação dos investidores, né? A gente tem um leilão para acontecer agora em meados do mês de dezembro, de valores relevantes, né? Então, acho que para atração de investimentos, a estabilidade numa indústria que os retornos dos projetos se dão em 20, 30 anos, ela é parte fundamental da equação. Então, de fato, essa discussão sobre imposto de exportação de petróleo, ela pode reduzir bastante a atratividade do Brasil, que é um país hoje considerado uma fronteira com muito potencial para desenvolvimento da indústria de óleo e gás e tem sido um dos destinos que mais atrai investimento no mundo na indústria de óleo e gás. Agora a gente já falou sobre a composição dos preços, impostos estaduais, os custos, cotação lá de fora. Considerando o cenário que a gente tem hoje, o mercado que a gente tem hoje, o que precisaria acontecer para os preços caírem nas bombas para os consumidores? Uma combinação de redução do câmbio e redução das cotações no mercado internacional, juntas ou separadas. Isso que precisaria acontecer. Outra coisa que a gente viu esse ano é algumas declarações do presidente Jair Bolsonaro afetando diretamente o preço das ações. E mais ou menos o movimento foi assim, ele fala de alguma ingerência, depois existe uma sensação do que ele fala não acontece. Ele, inclusive, recentemente falou que a Petrobras reduziria os preços. Vocês acreditam que, e aí a gente está falando do Bolsonaro, porque é o presidente que está ocupando a cadeira hoje, mas vocês pretendem se blindar de alguma forma com as falas de governantes, porque tem oscilado bastante o valor de mercado da empresa com ruídos desse tipo? Acho que, Sami, acho que um ponto que é importante sempre ressaltar é que a companhia, junto com toda a transformação financeira que passou nos últimos 5, 6 anos, né, a Petrobras chegou a ser aí uma das empresas mais endividadas do mundo e pagou mais de 100 bilhões de dólares de dívida nos últimos 5, 6 anos, passou também por uma transformação importante em termos de governança, né, acompanhando não só os movimentos que tiveram no Brasil, com a própria lei das estatais, que trouxe uma governança muito mais sólida para as empresas que têm participação do Estado, de economia mista. Esse movimento ele foi fundamental. É claro que quando a gente fala de petróleo, é um assunto que, assim, ele tem diversas fontes de informação, né? As cotações são públicas, então não é difícil acompanhar esse tipo de oscilação. É claro que a Petrobras não antecipa e não faz nenhum tipo de divulgação antecipada de eventuais ajustes, até porque, como o Mastella falou muito bem, as cotações flutuam o tempo todo no mercado, né? Então, essas decisões não são tomadas com uma enorme antecedência, né? Elas são tomadas tempestivamente, a gente monitora o mercado o tempo inteiro, mas acho que em termos de governança, a companhia fez toda uma lição de casa aí nos últimos 5 anos que nos traz um nível de segurança inclusive a companhia recentemente retornou ao IBGC, né? O corpo do IBGC tinha saído em 2015, tendo um forte reconhecimento das suas práticas de governança. Tivemos agora também o nosso retorno ao índice de sustentabilidade do Dow Jones. Então, a companhia está sendo sempre reconhecida, premiada continuamente aí pela excelência nas práticas de governança. E eu acho que isso traz uma segurança e um conforto maior para os investidores. Olha, acho que a gente conseguiu falar bastante dos preços dos combustíveis. Não sei se a Karina tem mais alguma pergunta. Não, olha, as perguntas que a gente tinha separado aqui para fazer para vocês eram essas, mas eu queria saber se tem alguma coisa que a gente deixou de fora, que a gente não incluiu aqui na nossa conversa, e vocês acham que vale a pena aqui incluir. Eu queria fazer uma colocação, acho que só que está nesse contexto de preço também, mas eu acho principalmente no imaginário, talvez, das pessoas, né? O peso da Petrobras no mercado brasileiro hoje. Há uma ideia de que a Petrobras é toda poderosa nesse processo, quando, na verdade, quando tu olha para a gasolina hoje, na verdade, para os automóveis que circulam hoje, os automóveis que vocês usam no dia a dia, etc., 80% da frota hoje é flex. Independente de ser flex, que permite que cada consumidor escolha colocar etanol puro ou gasolina com 27% de etanol no seu automóvel. Se você olhar a composição do consumo recente,
tá, deste ano, dos veículos leves do Brasil, menos da metade, cerca de 45%, foram de combustível a partir de petróleo, gasolina de petróleo. Os outros 55% são etanol, ou etanol hidratado diretamente para o automóvel, ou etanol anido na forma de aditivo para gasolina. Ou seja, a participação da Petrobras hoje na matriz de consumo de veículos automotivos, tá? Estou falando de veículos leves, é de menos da metade. Eu acho que isso é muito relevante, né, para desmistificar um pouquinho, né, essa ideia de que a Petrobras mexer nos preços que o mercado todo vai modificar. Não, tem muitas coisas que acontecem em paralelo que, na verdade, até protegem o consumidor, porque ele tem hoje opções, né? Ou seja, se a Petrobras decidisse praticar preços anormalmente altos, né, automaticamente, por exemplo, o aumento de venda de gasolina, de etanol aconteceria. Isso é um mecanismo natural de proteção hoje do mercado, né, dos consumidores em relação a qualquer abuso de poder de qualquer ator, seja a Petrobras ou outro. Isso é muito interessante. Eu acho que isso é muito relevante do ponto de vista do mercado brasileiro, né? Mostrar que o mercado brasileiro hoje ele já é bastante competitivo no caso da gasolina. O consumidor já tem uma proteção natural em relação a alternativas de consumo, o que dá uma certa tranquilidade, né? Não exime naturalmente o mercado de estar exposto, os consumidores de estar expostos a preço de mercado, a pagamento de impostos e tal, é normal, né? Mas que existe hoje uma competição bastante ativa, né, e alternativas na bomba, inclusive, né, para o consumidor utilizar, já existe e isso é muito relevante para o mercado. Muito bem, acabamos aqui a primeira entrevista, né, ou a primeira parte de 2 da entrevista, e fique atento aí no Invest News, porque vem a segunda parte. Falamos com Rodrigo Araújo Alves, da Petrobras, e também com Cláudio Mastella, também diretor da Petrobras. Muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima, pessoal.